Queridos irmãos e irmãs, continuando a série de pequenos vídeos, onde nos empenhamos com o apoio do Concílio em Resumo de Cirilo Folck Gomes, a apresentar uma visão geral dos documentos do Concílio. Recordamos que os papas do Concílio e pós-concílio, de São Paulo VI a Francisco, nos convidam sempre a revisitar o Concílio, estudá-lo, meditá-lo. Recentemente, o Papa Francisco, ao convocar-nos para o jubileu de 2025, fez a mesma solicitação, que procurássemos revisitar o Concílio Vaticano II. E ele indicou as 4 constituições. Já refletimos sobre elas e iniciamos a reflexão sobre os decretos. Sabemos que o Concílio tem 16 documentos, o Concílio Vaticano II, 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações. No último vídeo, falamos sobre a Ad Gentes, o decreto que nos apresenta a Igreja Missionária, a Igreja em Missão. Hoje gostaria de brevemente dar uma visão geral do decreto Unitatis Redintegratio, que é sobre o ecumenismo. Esse decreto foi promulgado em 21 de novembro de 1964 e, apresentando uma sua visão geral, primeiramente os princípios gerais do ecumenismo. Cristo instituiu uma única igreja, de modo que as cisões historicamente verificadas entre os cristãos são contrárias à sua vontade. Aqueles que nascem, porém, nas comunidades separadas não podem ser arruídos do pecado de separação e estão em certa comunhão, embora imperfeita, com a igreja. As comunidades separadas, elas mesmas, não estão destituídas de sentido de peso no mistério da salvação, pois têm elementos e ações salvíficas. Na Igreja Católica é que está, porém, a plenitude dos meios de salvação. É necessário que os cristãos, ainda imperfeitamente pertencentes ao povo de Deus, se incorporem plenamente ao corpo de Cristo. O movimento ecumênico, que é uma obra distinta da reconciliação das pessoas singularmente, consiste num conjunto de iniciativas tendentes a renovar cada vez mais a Igreja Católica, eliminar, na medida do possível, os obstáculos à união cristã, promover a oração pela unidade. A prática do ecumenismo consiste no ecumenismo espiritual, que inclui renovação da igreja, conversão dos corações ao amor sincero, oração de todos pela unidade, oração feita em comum em determinadas ocasiões. Depois consiste ainda a prática do ecumenismo no mútuo conhecimento e diálogo entre as igrejas e comunidades cristãs. Diálogo realizado sobretudo por peritos, por pessoas expertas. Depois inclui ainda a conveniência no modo de expor da doutrina. É necessário expô-la de um modo conveniente para que o outro possa retamente compreendê-la. Depois a cooperação no campo social, no testemunho da fé em Deus e em Cristo. A prática do ecumenismo, portanto, consiste em tudo isso. Pois as igrejas e comunidades separadas da sé apostólica. Primeiramente, temos as igrejas orientais, e é fundamental que procuremos conhecer-lhes a mente e história, que saibamos adentrar-nos sempre mais na sua tradição litúrgica e espiritual, compreender a sua disciplina própria, a índole de sua teologia. Depois nós temos as igrejas e comunidades eclesiais separadas no Ocidente. Mais uma vez é necessário compreender a condição própria dessas comunidades, recordar que elas também confessam o Cristo, que elas têm grande apreço pelo estudo da Sagrada Escritura, alguma delas vida sacramental e vida em Cristo. Queridos irmãos e irmãs,
o apelo de Jesus que rezou pela unidade, Pai, que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia, nos interpela a vivermos empenhados na obra do ecumenismo. Deus a todos abençoe.